O Ciência e Fé começa mais uma vez aqui agora e hoje tem uma pessoa especial com você. Fica ligado aqui na TV Jet conosco. Eu sou o pastor Silvério Pérez e nós vamos trazer um livro falando de uma coisa muito especial para você. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Nós estamos aqui com o André Coelho de Oliveira. Ele é pastor, ele é engenheiro, pós-graduado em gerência de informática, cursou também especialização em teologia na FAT-BH, tá bom? Ele também é ganhador de um prêmio, que vai estar falando agora, de um dos livros dele, do segundo livro, e é uma pessoa muito especial, muito entendida, tanto da área teológica quanto da área científica. Fizemos amizade ontem e vai ser um grande amigo aqui do Ciência e Fé, tá bom? Então, nós vamos entrevistar o nosso pastor e também cientista aqui, escritor, André Coelho. Tudo bem, André? Tudo bem. Pastor também, né? Sim. Da comunidade evangélica. Comunidade Cristã Zona Sul. Comunidade Cristã Zona Sul. Fica na Zona Sul mesmo, né? Vocês mudaram de endereço Sim, era no ano passado? Era na Avenida do Contorno, 7492. E desde o início de 2007, esse ano, nós estamos lá ao lado da Fundação Torino, no Belvedere. Ah, que legal. Comunidade Zona Sul, uma igreja querida, eu conheço há muitos anos, mas não conhecia o André. André, você teve seus 2 primeiros livros, né? Sim. Mostra pra gente aí. O primeiro livro é esse aqui, Estágios de Tentações na Vida Cristã, que é um tema muito pouco abordado no meio editorial. E ele fala sobre o mecanismo das tentações, como nós podemos vencê-la, quais são as estratégias do adversário. É um livro devocional, então. Sim, é um livro devocional para a vida cristã, para o crescimento individual do cristão. E o seu segundo livro, você ganhou um prêmio nele, né? Sim, o segundo livro é o Redescobrindo a Sua Bíblia, que é um panorama bíblico de Gênesis e Apocalipse, 4, 5 páginas de cada livro, bem sucinto, mas ricamente ilustrado. E esse livro ele foi publicado pela editora Geográfica de São Paulo. Ele ganhou um prêmio Areté. É um prêmio, a palavra Areté significa excelência em grego. E é um prêmio que é dado aos autores de livros que são publicados pelas editoras cristãs no Brasil. Ele não serve só para alunos de teologia, não. Ele serve para todos, né? Sim, sim. Aqui tem uma introdução, fala de todos os livros, dos 66 livros, sim, de todos e mais eles. Período interbíblico, uma visão geral do Antigo, do Novo. Que legal, olha só. Eu estou usando aqui, eu já coloquei ele lá, não é? Eu tenho várias Bíblias em várias traduções, e é onde eu estudo pela manhã, e eu já coloquei ali do nosso querido André Coelho. Ele vai ser a introdução de cada Bíblia ali, eu já estou mandando, esse aqui eu já estou lendo, nós vamos falar sobre ele, e ele me deu esse de presente e esse aqui também, e obrigado, viu, André, pelo presente, pelos livros, já estão sendo à venda, né? Esse aqui encontra-se em livrarias comuns? Não, no meu site encontra todos esses livros, mas esse em especial, publicado pela editora Geográfica, encontra no site da Geográfica. Já está na 3ª edição, hein? Sim. Que legal. E esse aqui, é lançado pela editora, esse que nós vamos falar hoje, da entrevista. É uma publicação independente minha. Independente sua, onde né? estou procurando editora para publicá-lo. O Evangelho, então nós vamos... Guarda esse aí para nós, André. O Evangelho revelado nas estrelas. Eu conversei com o André ontem, nossos telespectadores da TV Jet, eu achei muito interessante, o André, que eu ia começar a estudar isso. Eu falei assim, olha, esses símbolos do zodíaco, essas coisas que os caldeus, os sumérios, né, o pessoal da Babilônia, gregos, ficava visualizando, que virou um misticismo, uma adoração, né, a deuses e prognósticos. Na verdade, toda a natureza de Deus, ela fala da palavra de Deus. E eu achei interessante, ontem passando olhando o seu livro, você fala que em cada símbolo
desse universo, né? Cada símbolo do que é chamado aí constelações, na verdade, eles falam da história de Deus, né? Da história da redenção, do Cristo. Vamos falar sobre isso? É esse livro aqui, gente. Olha que coisa interessante. Não é? Então, você vê, às vezes, o pensamento, ele se torna um pensamento paradoxal com a palavra de Deus, mas lá na sua base você viu que a pessoa foi buscar na natureza, mas ali tinha uma mensagem de Deus. Como se você teve essa ideia, como se você teve essa, né, o Espírito Santo te levou para isso, essa percepção de que havia algo de Deus atrás de tudo isso? Eu converti aos 18 anos de idade e eu estava cursando engenharia elétrica e eu me converti e eu desde então sempre fui interessado pelos assuntos que unem ciência e fé. E bem no início da minha vida cristã eu fiquei sabendo desse tema, o Evangelho nas Estrelas, que é um tema já conhecido nos Estados Unidos. Há vários livros sobre esse assunto, mas no país, no Brasil, língua portuguesa, eu pelo menos não conheço um livro que falasse a esse respeito. Então eu comecei a estudar, aprofundar e depois de quase 30 anos de estudo e pesquisas, então resolvi escrever o livro a esse respeito, porque é um material muito interessante, um material espetacular mesmo, como todas as obras de Deus são. E assim, como que chegou, né? Começou como astronomia e como se chegou então à astrologia? Por que eles... Vou fazer perguntas básicas que o público em geral te fariam, né? Porque esse programa ele não tem intenção de atingir só o teólogo, o estudante mais profundo da Bíblia, e nem o cientista cristão. Ele também tem a proposta de atender todos os telespectadores. Então a gente vê, hoje tem lá um programa de astrologia no rádio e tal. Essa turma, como que eles começaram para chegar a esses prognósticos? Primeiro nós precisamos explicar a questão da astronomia, porque o livro fala sobre a Bíblia e a astronomia. Nós vamos, é claro, contemplar essa questão da astrologia, condenando ela. Há um capítulo, um livro só a respeito disso. Sobre esse assunto. Mas é importante te falar o seguinte, que esses símbolos nos céus, as constelações, elas sempre foram reconhecidas desde a antiguidade por todos os povos, em todas as culturas, ok? E mesmo hoje, a União Astronômica Internacional, ela reconhece 88 constelações nos céus, oficialmente, ok? Dessas 88, 40 constelações foram criadas em séculos recentes, séculos 18 e 19, por cientistas que, como nós vamos ver, há alguns espaços vazios nesse mapa antigo dos céus e que os cientistas resolveram criar novas constelações para preencher esses espaços, ok? Mas então, elas existem mesmo? Sim, elas são reconhecidas pela ciência. Não são virtuais não, né? Não, elas são reconhecidas pela ciência astronômica. Então, 88 atualmente são reconhecidas, mas, como eu disse, 40 foram criadas nos séculos 17 e 18. Antes dessa época, haviam 48 constelações ancestrais, que desde milhares de anos antes de Cristo, como você disse, os sumérios, os egípcios, os gregos, eles viam o céu da mesma maneira. Essa é uma herança cultural que todos os povos têm em comum, e isso é alguma coisa extraordinária, porque quando nós olhamos os céus, nós não conseguimos discernir perfeitamente essas figuras. Então, essas 48 constelações ancestrais que são conhecidas muitos milhares de anos antes de Cristo, elas sempre foram conhecidas pelos mesmos nomes, os mesmos desenhos, inclusive a Bíblia cita várias delas, nós podemos depois... Jó cita, né? Jó cita, também o livro de Isaías, o livro de Amós, fala que Deus é que criou as constelações. Muito bem, o que significa esse mapa? Essa é uma pergunta muito interessante, porque as escrituras foram redigidas a partir de Moisés, os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram redigidos a partir de Moisés, e antes da época de Moisés, ou seja, há um período de 2.400 anos entre Adão e Moisés. Ora, durante esse período não havia escritura, nem do Antigo e muito menos do Novo Testamento.
Como que Deus, então, se manifestou a essas gerações, essas primeiras gerações? Porque não havia a palavra escrita. Muito bem, alguns teólogos, eles creem que Deus, então, antes da época de Moisés, porque quando Moisés começou a redigir as Escrituras, não foi mais tão necessário o que nós vamos falar aqui. Mas até a época de Moisés, Deus se revelou à humanidade através da natureza. E uma dessas maneiras foi através dos céus. Como Paulo explica em Romanos 1, 2, né? Sim, e também o Salmo 19 diz: Salmo 19, os claramente. céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Exatamente. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. É um dos salmos mais lindos, né? Mais lindos. Ou seja, Deus colocou o Evangelho como uma história em quadrinhos. Foi a maneira que Deus usou para transmitir essa mensagem que ultrapassa línguas, culturas e... Tem uma coisa interessante que você fala aqui no livro, que as pessoas, nós não tínhamos esse tanto de iluminação nas cidades hoje, né? Sim. Então, hoje a gente olha para o céu, a gente fica ofuscado pelo neon, pelos prédios, pelas lâmpadas. Então, a antiguidade era aquele céu maravilhoso que a gente, quando está numa fazenda, vê. Então, eles tinham que fazer à noite. Não tinha televisão, Isso. então eles tinham que contemplar a glória de Deus no céu. Nos céus, né? E essas 7 constelações que eles tiraram a gente pode falar, são 7 mesmo? Sim. Básicas que eles tiram esse conceito da astrologia? Não. São, na verdade, os astrólogos usam essas 48 eles usam as 48. antigas constelações. Essas que estão aqui na capa do livro são chamadas... apenas algumas delas. Certo. Apenas uma ilustração. Apenas uma ilustração. Quando eles dividem as pessoas por meses, Sim. aí eles usam as 12 As 12 principais, que são chamadas os signos ou sinais do zodíaco. Então são 48. São 48 Se utilizam ancestrais. as 12. Deus fala em todas as 48. Sim, mas essas 12 principais, que nós conhecemos como signos do zodíaco, estão no caminho do Sol. Quando a Terra faz o seu giro ao redor... Você vai explicar daqui um pouquinho, Tá, que acabou o nosso tempo. Olha, você vai ver o que há a diferença entre astronomia e astrologia. Não são coisas... não é a mesma coisa, tá bom? Mas respondendo a sua pergunta sobre a origem da astrologia, esse é um testemunho tão fantástico e tão maravilhoso que Deus colocou nos céus. Você pode falar no outro bloco, porque a gente tem que encerrar aqui. Então, daqui um pouquinho, André vai falar para você sobre isso, tá bom? Até daqui um pouco.